A Palavra de Deus. Nós escolhemos para hoje a palavra que está no Salmo 65. Eu convido a comunidade para abrir aí as suas escrituras. Vamos ao Salmo 65 para examinarmos a palavra de Davi. O Salmo, ele inicia fazendo um clamor a Deus e dizendo que o Pai Celeste, ele é digno de todo o louvor. Isso porque Davi reconhecia que o Senhor, ele é aquele que opera todas as coisas na criação. Os seus salmos refletem bem aquele respeito, aquela busca constante que ele tinha pelo Deus de Israel. A palavra inicia dizendo: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. A palavra começa dizendo que se espera que o povo de Deus seja aquele exemplo de reconhecimento de quanto é importante nós todos estarmos diante daquele poder que governa toda a criação. Estarmos com o coração sincero, estarmos prontos e preparados para nós recebermos deste Deus as orientações necessárias para nós cumprirmos a tarefa de povo escolhido. Espera-se, pois, em Sião, e Sião é o nome do monte aonde ficava o templo, e era tido como a casa do Senhor. Espera-se, pois, do seu povo que ele possa louvar este Deus, que ele possa reconhecer este Deus como o único Senhor. Nos dias atuais, nós que somos o povo das Escrituras, precisamos ter o devido cuidado para que a gente se mantenha firme em nossa fé e não nos deixemos levar pelos arroubos aí desse mundo, pelas ilusões, pelos apelos desta humanidade que está perdida. Então, o salmista, ele diz que se espera que haja louvor em Sião diante do Deus de Israel. Também ele diz aqui no primeiro versículo que a este Deus nós pagaremos os votos. Ele não está aqui se referindo a nenhum tipo de obrigação ou promessa, mas evidentemente todos nós temos um dever diante desse Deus maravilhoso, especialmente quando nós reconhecemos a nossa eternidade. Quando nós entendemos que somos almas geradas quando tudo começou e que nossa história está atrelada à história da própria humanidade, à história desse mundo. A alma nasce continuamente para trabalhar na obra que está sendo realizada aqui nesse planeta, aqui neste lugar, que é a edificação de uma nova civilização, uma civilização digna desse nome. Evidentemente, nós estamos passando por um período muito difícil na Terra, em que parece que Deus está ausente diante de tantas coisas tristes e tantas injustiças como se observa em todos os lugares. Mas se nós tivermos o cuidado de examinar as Escrituras, especialmente no tocante às profecias, nós vamos ver que não tem nada fora do lugar, que todas as coisas estão acontecendo conforme já estavam previstas. É, pois, um novo ponto de vista, quando nós nos inserimos na história do mundo e fazemos assim parte do grande trabalho, da grandiosa obra que o nosso Deus está realizando nesse lugar. E se somos esse povo, esse Israel bíblico, certamente
nós temos deveres diante deste Pai, porque somos um grupo de almas escolhido há muito tempo atrás, preparado, treinado, para que, no momento devido, pudesse dar testemunho das coisas de Deus. Está se aproximando o tempo em que nós teremos que dar testemunho das coisas do nosso Pai, em que Deus fará através de nós obras, maravilhas, ensinará a muitos. Certamente teremos que dar esse testemunho. Mas o nosso trabalho com Deus não se resume apenas em testemunhar a sua palavra, em mostrar que as suas promessas estão cumprindo. Ele espera muito mais que nós e as gerações vindouras, dos nossos filhos e dos nossos netos, elas possam dar conta das obrigações que esse povo tem perante as demais nações. Ou seja, o Israel bíblico, o povo escolhido, este povo especialmente separado para Deus, ele vai orientar o futuro dessas nações, vai mostrar os caminhos que essas nações precisam trilhar para estarem em harmonia com o Deus de Israel. A palavra, pois, faz aqui uma exortação a nós, que pertencemos ao povo, que nós reconheçamos o nosso Deus em louvores e que a gente possa cumprir os nossos deveres. Que aparece aqui a palavra voto, quer dizer, aquilo que nós assumimos como compromisso perante o Deus de Israel precisa ser devidamente cumprido, para que o Senhor se alegre de nós, para que todos nós vejamos cumpridos esses compromissos, certamente andando nesses caminhos, nos esforçando para pagar os votos ao Senhor, quer dizer, nós cumprirmos com aquilo que nós dissemos a Ele que nós iríamos cumprir, e assim foi ao longo da história do povo. São várias as passagens em que o povo reconhece que iria fazer a vontade do Deus de Israel. Então, se nós fizermos a vontade dele, andando nos seus caminhos, procurando conhecer os seus pensamentos, certamente nós vamos estar louvando a Deus e vamos estar pagando os nossos votos. Seguindo aqui com a leitura, a palavra diz assim: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Quem é que ouve as nossas orações? Evidentemente, se nós estivermos orando em algum lugar, em voz alta, as pessoas vão estar ouvindo. Os anjos vão estar ouvindo, os espíritos, enfim, todas as potestades invisíveis e visíveis, todos aqueles que estiverem à nossa volta poderão ouvir as nossas orações, porque a oração, ela é um caminho que nos conduz diretamente ao contato com a mente divina, por meio da comunhão. Então, por meio da oração, nós encontramos, certamente, as melhores respostas para as nossas dúvidas, para os nossos anseios. Não dá para a gente entender a vida de um homem de Deus que não ora, a vida de uma mulher que diz que segue os caminhos do Senhor e que não se dedica à oração para poder falar com este Deus. E Ele quer que nós falemos com Ele através da oração. Então, o rei Davi, aqui nesse salmo de conteúdo tão importante, né, nos fala sobre a oração e aquele que a ouve. Então, Davi se refere evidentemente ao Pai, porque é de Deus que partem as providências. Pode ser até que os anjos possam levar os nossos pedidos até o nosso Deus. Mas achar que o nosso Deus não está nos ouvindo e que Ele precisa dos anjos para isso, ou dos espíritos, certamente é uma estreiteza de visão, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe mesmo antes de nós pensarmos. Ele conhece a profundidade, o desejo dos nossos corações. Ele sonda os nossos rins, ele sonda todo o nosso ser, no dizer das Escrituras. Então é um Deus presente, é um Deus que nos conhece, e é aquele que ouve as nossas orações. E certamente é aquele que toma todas as medidas que são urgentes para atender às necessidades do seu povo. É um Deus fiel, um Deus maravilhoso,
é um Deus que nós podemos contar com Ele em todos os instantes, a todo momento, porque Ele é um Deus que está em todos os lugares, com seu poder, com a sua grandiosidade. É um Deus onipresente, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente que atende a todos os seus filhos, assim como, ao mesmo tempo, Ele cuida da sua magnífica criação. O versículo 3, ele nos traz aqui uma novidade. O salmista diz assim: prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Eu tenho falado com os irmãos, procurado esclarecê-los, de que nós somos almas que fomos criadas perfeitas. Seria estranho que a nossa criação, tendo saído do Pai, que nós fôssemos almas imperfeitas, que nós tivéssemos uma necessidade de nos esforçar para adquirir sabedoria e adquirir perfeição. Eu tenho afirmado que a alma já está pronta. O problema é que a experiência que a alma vive nesse caminho de criação e de evolução até o estado perfeito, esse caminho, ele é um caminho a ser percorrido com dificuldades pela alma, porque a própria criação, ela começa num estado caótico. É como se Deus, no momento que gera a criação, ele a gerasse no escuro. E o movimento ascensional da criação para Deus vai aos poucos aperfeiçoando a obra de Deus e deixando que a alma tenha mais experiência e liberdade para viver as suas existências. Então, a alma sempre está pronta. A grande questão é que ela vive num lugar que ainda não atingiu um estado de perfeição, que ainda não atingiu um estado de verdadeira liberdade. E sendo assim, existe nesse lugar um espírito que o Senhor chamava de Satanás. E esse espírito é um espírito que engana a alma, que apresenta para a alma coisas das quais ela não precisa, e faz com que a alma possa se enroscar na sua experiência evolutiva. Podemos usar esse termo, é um pouco diferente da evolução da ciência, mas pode ser usado o termo para mostrar que a alma sai de um estado de dormência e vai aos poucos acordando, despertando para as realidades eternas. Então existe nesse lugar que nós vivemos, existe um espírito que faz com que haja sobre nós um peso de iniquidades, de coisas erradas que nós fizemos ao longo das nossas vidas, por nós não conhecermos ainda a plenitude da luz de Deus. Isso traz o quê? Um peso que prevalece sobre nós. Esse peso nos faz, por vezes, ficarmos angustiados, tristes, nos sentirmos desanimados, desesperançados. É um peso difícil de ser carregado. É aquela cruz, se costuma dizer que todo mundo tem uma para carregar. Mas esta cruz será tirada no tempo devido. Esse peso será colocado fora no tempo devido, assim que o Senhor transformar o mundo, tirando dele aquilo que ainda resta de escuridão. Com certeza nós já estamos vivendo os primeiros tempos de um mundo civilizado, já encontramos sinais dessa civilização, mas ainda há muito por fazer. E com certeza o Espírito de Deus o fará por meio do seu povo. Então prevalecem, versículo 3, as iniquidades sobre nós. Ele diz aqui, prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. É um Deus que traz sobre nós a sua misericórdia, a sua paz, o seu perdão. E ele vai ao longo das existências, ele vai perdoando os nossos pecados e vai aliviando o peso dessas iniquidades. Então, nós não estamos aqui entregues a um poder que pode destruir a nossa vida, atrasar muito a nossa caminhada,
e sem um socorro que vem de cima. Nós temos esse socorro sempre pronto a nos ajudar, a nos atender, principalmente quando nós clamamos para este Deus, para este poder maior, que Ele interceda por nós e nos ajude e nos traga um socorro pronto. É um Deus, pois, que nos limpa, como se Ele nos lavasse na água abençoada da verdade. A palavra de Deus, ela foi frequentemente comparada a uma água que limpa a alma, a uma água que pode nos lavar dos nossos pecados, que pode nos dar uma vida íntima de paz. A nossa alma pode ficar tranquila, pode encontrar sossego nesse Deus maravilhoso, com o qual nós podemos contar a todo instante. Ele tem ali uma forma de nos limpar por dentro, de lavar a nossa consciência, de restaurar a nossa paz, restaurar o nosso equilíbrio. É Ele que nos dá todas as coisas, é um Deus do qual nós dependemos em todos os aspectos. É um Deus maravilhoso. Bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Essa palavra bem-aventurado, ela indica um estado superior de felicidade. Por isso que frequentemente ela é encontrada no sentido religioso. Nós encontramos nas Escrituras ou em outros escritos aonde está envolvido a ideia religiosa de sermos felizes por causa da presença de Deus. O sujeito bem-aventurado não é aquele que, pelos bens do mundo, encontra um estado de paz para a sua alma. O bem-aventurado é alguém que está sob o influxo de Deus e que nele encontra o sentido para todas as coisas. Então, o Salmo diz aqui no versículo 4 que é feliz em termos divinos, é feliz aquele a quem Deus escolheu. Imagina, irmãos, nós fomos escolhidos para ser representantes desse Deus. Olha que maravilhoso. E não é porque nós merecemos ou fizemos alguma coisa diferente. É porque nós fomos escolhidos, separados. Ele, de alguma forma, ele nos fez diferente das outras pessoas, porque ele quis que nós o ajudássemos na administração desse planeta, na administração dessa casa, porque há muitas outras casas divinas. Disse Jesus que na casa do nosso Pai há muitas moradas, e o fez com procedência. E ao se referir a isso, não estava falando que são lugares de habitação da alma. Ele se referia a outros mundos habitados. É importante nós lembrarmos sempre que a alma ela não é feita para viver no céu. A alma é gerada de Deus para habitar o universo criado, que está em constante transformação. E assim a alma também percorre esse mesmo caminho. Na medida em que ela avança, ela vai encontrando estados superiores de felicidade. Então, a experiência existencial é o que tem de mais importante para a alma. E é isso que se chama vida. Como ela não vai acabar, é chamado de vida eterna. Porque a alma vai existir sempre, até que se encerre o processo criativo, quando tudo volta ao estado de perfeição inicial. Muito bem, bem-aventurado, pois é aquele a quem tu escolhes. Então, nós somos felizes e devemos nos sentir assim simplesmente porque Deus nos escolheu. Isso é maravilhoso. Não há nada que perguntar para Deus, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor não me escolheu? Por que o Senhor fez assim e não fez com outras pessoas? Não temos que perguntar nada para Deus. Nós temos que nos sentir felizes e bem-aventurados, porque fomos escolhidos. E fazes chegar a ti. Veja, irmãos, o salmista, ele põe nos seus escritos tudo aquilo que Deus faz, como Deus, ele opera
a vida e todas as coisas, como nós afirmamos, mas especialmente ele faz com que aqueles que ele escolheu possam se achegar ao trono divino, ao seu templo, ao seu santo templo. Claro que nós não estamos falando aqui de lugares físicos, mas que simbolizam, evidentemente, essa proximidade da alma com Deus, essa intimidade da alma com Deus, da qual nascem as melhores coisas. Então, que bom que nós fomos chamados por Ele. E que bom que Ele opera em nós essa aproximação. É um Deus que chama, é um Deus que faz com que a gente possa se achegar a Ele para cumprir a sua vontade. Isso é maravilhoso. Significa que nós não nos perderemos, que o mal não poderá fazer da nossa vida uma experiência de insucesso. Nós vamos dar certo, ainda que tenhamos que viver provas e dificuldades, nós vamos dar certo. Nós seremos vencedores, porque o nosso Deus está à frente, preparando o terreno, tomando providências para que nós não venhamos a falhar nas nossas obrigações, no cumprimento dos nossos deveres. Veja que Deus maravilhoso que nós servimos. Ele continue nos abençoando profundamente, a nós, aos nossos queridos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, com quem nós nos relacionamos e que desejamos ver que encontre a sua salvação. Que todos à nossa volta possam encontrar essa salvação. Porque é muito triste nós vermos almas sendo condenadas por Deus às regiões de sofrimento. É aqueles lugares onde o Senhor diz que haverá choro e ranger de dentes. A palavra fala aqui que nós habitaremos nos átrios de Deus, né? Os átrios de Deus fazem parte os átrios, eles faziam parte do templo de Deus. Então, habitar no átrio de Deus é ter proximidade, é viver com Ele, é viver na casa de Deus. Não quer dizer que é a igreja física. A igreja física só representa a casa do Senhor. Mas a casa do Senhor é de natureza transcendental. É algo que nós não podemos apalpar com as mãos, mas podemos perceber com o nosso coração. Podemos sentir com a nossa alma. Nós seremos fartos, seremos ricos, diz o salmista, da sua bondade, da bondade da tua casa e do seu santo templo. Quer dizer, na casa do Senhor há abundantes riquezas. Nós não estamos falando aqui de riquezas materiais, evidentemente, estamos falando aqui das riquezas da alma. E é isso que interessa para nós. Porque as verdadeiras riquezas são aquelas, no dizer de Jesus, que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, porque são riquezas e patrimônio da própria alma. Na medida que ela avança na senda evolutiva, ela vai acordando para compreender que todos os bens de Deus pertencem também a ela, e que ela pode desfrutá-los, e que a alma foi criada para desfrutar de todos os bens que Deus criou. É claro que, para que isso aconteça em verdade, nós não podemos desconsiderar a imortalidade. Se a alma puder ser condenada mesmo, como diz a teologia tradicional, a uma situação de sofrimento eterno, é claro que a obra de Deus é imperfeita. E nós teríamos que temer de irmos parar nesses lugares de dores e de ranger de dentes. Mas, entendendo as coisas pelo ponto de vista da eternidade da alma e das suas vidas contínuas, é claro que todos encontrarão a sua salvação. Uns podem demorar um pouco mais para encontrar esse estado de bem-aventurança, mas todos o encontrarão com certeza. E pensando dessa maneira, nós vemos então que a obra de Deus ela é maravilhosa, é uma obra perfeita, como é perfeito o nosso Deus. Versículo 5. Peço aos irmãos que acompanhem comigo aí na sua escritura. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus, a nossa salvação. Segue o salmista aqui falando das grandiosas obras que Deus faz na nossa vida e continuará fazendo para mostrar como Ele é presente. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra
e daqueles que estão longe sobre o mar. Davi reconhece aqui que o poder de Deus é o poder que está em todos os lugares. É o poder que está presente em todos os eventos da vida, em tudo, a natureza, os acontecimentos, mesmo aqueles desagradáveis, né? Há aquela concepção de que houve um problema na criação e que um anjo teria se revoltado contra Deus e se transformado no diabo. Mas isso não tem base bíblica. Os ensinamentos bíblicos, no conjunto das Escrituras, fazem com que nós possamos compreender que Satanás, ele pertence à própria criação, até que o homem se liberte definitivamente da escuridão que existe dentro dele mesmo. Uma vez que ele se liberte dessa escuridão, cessará a presença de Satanás. Nós estamos passando por um processo agora de transformação profunda na Terra, que vai levar o mundo à sua libertação definitiva. Quer dizer, o mundo vai se livrar de Satanás para sempre. Então o mundo se esclarecerá, se encherá do conhecimento do Senhor. E isso significa que todos os habitantes da terra, especialmente o povo escolhido, o Israel bíblico, todos entenderão que esse Deus é a esperança de todas as extremidades do planeta, em todos os lugares, as nações, todas as ilhas, todas as pessoas que vão permanecer no mundo, vão entender que o Deus de Israel é um Deus que nós temos de ter como aquele que nos dá todas as coisas. Respirar, o ir, o vir, o deitar, o levantar, o nascer, o morrer, o renascer. E todos os processos da vida são operados pelo Deus de Israel. Esse Deus maravilhoso que tem nos guiado e falado ao nosso povo ao longo de toda a história. Tu és a esperança, pois, de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, aqueles que estão em lugares distantes. Evidentemente, ele falava dessa maneira porque o mundo não era conhecido como hoje ele é. Não se sabia que a terra era redonda ainda, pensava-se que o mundo era um lugar plano e que em algum ponto o céu se encontrava com a terra. Isso não é verdade. Então, quando ele fala nessas terras distantes, além do mar, ele está querendo falar em todo o planeta, em todas as dimensões do planeta. Ele passa agora aqui no versículo 6 a falar aqui do poder de Deus presente também na natureza. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. É um Deus presente em todas as coisas, na natureza, no que faz os povos, de certo, de errado. É um Deus operando, segundo o profeta Isaías. É um Deus que faz a luz, faz as trevas, faz o bem, faz o mal. Ele é o Senhor. Ele tem um plano. Esse plano está em andamento, está em cumprimento. Nós temos que saber que é algo que nós não podemos ainda imaginar, conceber na sua plenitude. Mas Deus vai aos poucos nos esclarecendo, porque nós somos os seus filhos amados e Ele não deixará que nenhum de nós venha a perecer na escuridão ou na ignorância. Todos nós somos filhos de Deus e seremos salvos com toda certeza. Os que habitam nos fins da terra, os estranhos, temem os seus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. O salmista é um poeta, é profeta, é um rei, mas também é um poeta que observava a natureza, os eventos da natureza, as pequenas e as grandes coisas. E ele não deixa de colocar nos seus salmos aquilo que ele sentia. Então, ele fala, tu és aquele que promove o amanhecer e o entardecer, que são dois momentos especiais para a alma. O amanhecer porque está começando uma nova experiência de vida para aquela alma, para aquele indivíduo. E o entardecer porque ele traz durante a noite o momento em que a alma vai refletir, consciente ou inconscientemente, sobre os seus atos, sobre as coisas que ela fez.
Por isso, o amanhecer e o entardecer, ele tem um significado muito especial, como se fosse promovido, e o é, por esse Deus maravilhoso, que opera as mínimas coisas, as pequenas coisas e as grandes coisas na vida de todo aquele que crê. E também na vida daqueles que não creem, evidentemente. Eles virão a crer. Cedo ou tarde eles vão acordar, vão despertar e tomar ciência que todos nós vivemos em Deus e que Deus vive em nós. Com certeza, ele deseja que seja dessa maneira, para que as coisas venham se cumprir conforme o projeto que ele tem para essa humanidade e para nós que somos habitantes do planeta Terra, desse planeta aqui nesse lugarzinho do universo, né? Tão grandioso como hoje nós temos visto e observado aí pelos nossos telescópios, pela ciência. Os telescópios são instrumentos que observam a profundidade do universo, as coisas que estão muito longe. E tudo é grandioso, tudo é maravilhoso, está além das nossas concepções tradicionais. Segue ele aqui louvando o Senhor, né, no versículo 9, dizendo assim: tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Havia uma ideia nessa época que havia um rio que descia dos céus para regar a terra do homem. Isso era visto simbolicamente pela presença das chuvas. E é tão importante as águas, tem uma importância muito grande para nós na produção do alimento, na manutenção da vida, né? Não podemos viver sem a água, essa água física mesmo. E o Davi, ele faz aqui uma associação à presença dessa água como se ela fosse um rio que desce da cidade de Deus, onde mora o Altíssimo. Também nos seus salmos há sempre essa imagem de que nós dependemos dessa água que desce dos céus. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Versículo 9. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens pronta. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces como a muita chuva. Com a muita chuva, abençoa as suas novidades. Então, ele fala que Deus faz com que essa água venha dos céus e possa regar a plantação de alimento que vai nos dar a vida. Ele fala dos sulcos, né, das leivas, que é aquela leira que se forma quando se passa o arado na terra, né, para o plantio. Forma aqueles sulcos. Quando chove uma chuva boa, eles enchem de água para poder regar a planta, para molhar a planta, manter a semente úmida para ela germinar, para ela vir a dar os seus frutos. Dependemos, assim, plenamente desse Deus. Olha que maravilhosa é essa colocação feita por Davi em relação a quanto nós somos dependentes desse Deus. Então, é um Deus que coroa a toda a experiência que nós vivemos, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Ele diz, a tua presença está junto de nós durante todo o ano, em todas as experiências que nós vivemos. Naquela época, eles davam importância muito grande para a gordura por várias razões, né? Ele diz assim, os teus caminhos são ricos em tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos dá em abundância. Esse é o reconhecimento que nós precisamos ter diante do Deus de Israel, daquele Deus que nos escolheu, que nos fez bem-aventurados, que promove a nossa vida. Não é um Deus que nos escolheu e deixou a gente lançado no mundo, não. Nos escolheu, promove a nossa vida, nos instrui pelo seu Espírito, nos revela os mistérios, os segredos da criação e nos diz, olha, é necessário que vocês possam promover a vida no planeta, possam organizar o futuro do planeta. E nós vamos fazer isso logo após o período apocalíptico, com certeza.
nós todos que pertencemos a esse povo e fazemos parte dessa tribo escolhida há muito tempo para servir o Deus de Israel, nós vamos trabalhar na edificação do porvir, com toda certeza. Então é um Deus que o ano todo mostra a sua bondade, os seus caminhos são ricos, os seus caminhos mostram coisas maravilhosas, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria, como se a natureza reconhecesse a presença de Deus. Como se Davi visse nos montes a presença de Deus, que eles estavam alegres, né? Os outeiros, que são pequenos montes. Eles estavam alegres porque Deus estava ali fazendo vir a chuva, fazendo toda a natureza funcionar abundantemente para sustentar os animais, as plantas, os homens, tudo aquilo que vive. Então somos mesmo dependentes desse Deus maravilhoso, que é o Deus de Israel. Então destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros se cobrem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Então é uma coisa maravilhosa esse rei observar a natureza com tanta particularidade, os detalhes em cada coisa. Era mesmo um poeta inspirado pelo Espírito Santo. E com certeza esse Espírito está junto de nós. É um Espírito que quer nos instruir, é um Espírito que quer nos dar alegria, é um Espírito que quer nos convencer sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa vida contínua, para existir e para servir a esse Deus maravilhoso, para que nós sejamos as suas criaturas aqui nesse lugar, nesse mundo, e possamos todos nós trabalharmos com afinco, trabalharmos com todas as nossas forças e dedicação na construção do futuro. Então, que Deus abençoe muito a todos nós sejamos guiados por esse Deus, cuidados por esse Deus, que Ele nos faça nos achegarmos até Ele, todos nós, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossos irmãos, os nossos pais, nesse tempo de definições, eles sejam convencidos por Deus da sua gloriosa presença. Que nós sigamos assim, sob os cuidados, a tutela deste ser que ainda conhecemos pouco, mas que pelo pouco que conhecemos, temos a certeza que é infinito em sua bondade, em sua perfeição, no seu grande amor para com as suas criaturas e para com a sua criação. Que esse Deus continue do nosso lado, nos ajudando, nos orientando e nos protegendo de todo o mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.